A homenagem ao presidente Lula pela Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, no Carnaval do Rio, poderá ou não ser configurada propaganda eleitoral antecipada. 5 especialistas em direito eleitoral consultados pelo UOL consideram que não, mas eles enxergam riscos à iniciativa. A presença de Lula no sambódromo está confirmada. Existe a possibilidade da Janja também desfilar. Enfim, vamos trazer para cá um especialista do assunto, Alberto Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral. Doutor, bem-vindo, boa tarde. E aí, é ou não é propaganda antecipada? Então vamos lá, boa tarde, Diego Saza, Josias, Sakamoto, é um prazer falar com vocês e com os amigos do UOL. Eu entendo que não, já falei algumas vezes isso até aqui no UOL, que não é propaganda eleitoral antecipada, e aí eu recorro à lei. É lógico que eu estou assistindo o programa desde de manhã, né? Todas as notícias que vocês comentaram, e eu vi o Sakamoto falar, é a lei, tem que cumprir a lei, é isso mesmo, e eu vou ler a lei aqui. Ouvi agora o Josias falar, é a oposição de um lado, a situação do outro, o senador também falou, tudo bem. Agora, vamos olhar o que diz a lei? A oposição faz o papel dela de reclamar, o governo defende. Vamos ler o que diz a lei? É o artigo, para quem quiser conferir, o artigo 36A da Lei 9.504, é uma linha só, não vou gastar tempo. Diz lá, não configuram propaganda eleitoral antecipada, vírgula, desde que não envolvam pedido explícito de voto, vírgula, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos. Então está muito claro. Ainda que houvesse menção à pré-candidatura, e não há, eu li o enredo, consultei o enredo, não tem menção, ainda que tivesse, poderia, desde que não tenha pedido explícito de voto, e pode exaltar as qualidades pessoais dos pré-candidatos, expresso na lei. Então, até aqui, pelo que eu li do samba enredo, pelo que eu vi, inclusive das alegorias, já saíram fotos e imagens das alegorias, até aqui não tem nada de errado, Diego. Bom, e aí, quem vai perguntar agora? Vai você, Josias. Há uma dúvida, doutor Rolo, e eu queria tentar elucidar consigo. Ao redor do samba enredo, e o samba enredo de fato não tem nenhum pedido de voto. Você pode, o samba pode se constituir em material eleitoral, a oposição vai fazer o seu barulho, o governo vai aproveitar ao máximo a exposição, que pode envolver, inclusive, a transmissão do desfile em rede nacional, né? Mas, ao redor do samba, surgiram outros fatos, né? Por exemplo, o PT colocou, no sábado passado, no ar, um vídeo em que aproveita o samba recobre a letra do samba com imagens antigas de campanhas do Lula, e esse vídeo está correndo as redes, né? Com todo o proselitismo político que uma peça como essa envolve. O PT corre risco ou não? Não há pedido de voto no samba, mas dependendo do que for feito a partir da homenagem que a Escola de Samba presta ao Lula, pode surgir algum pretexto que dê margem à contestação, contestação que tenha chance de êxito, né? Porque já está lá, a senadora Damares Alves já apresentou lá uma peça ao TSE, né? Mas pode, a partir do samba, surgir algo que, sim, constitua propaganda antecipada ou não? Propaganda antecipada, eu entendo que não, Josias, por causa da letra expressa da lei. Só que você tocou num ponto importante. O uso que vai ser feito a partir do desfile, ou já está sendo feito a partir de já, associando imagens e uma peça publicitária, pode, no limiar da ilegalidade, sair da propaganda eleitoral antecipada. Aqui é bom abrir um parênteses. Sanção para propaganda eleitoral antecipada, 5 mil, mínimo 25 mil máximo. Nessa circunstância está valendo a pena, né? O máximo de multa 25 mil reais está valendo a pena. Mas pode ultrapassar esse raciocínio da propaganda eleitoral antecipada e partir para o abuso do poder econômico e o abuso do poder político. Então, se chegar nesse ponto, aí não é só o PT que vai responder, é o próprio pré-candidato, é o próprio candidato lá na frente, Lula. E aí, quando a gente fala em abuso do poder econômico, pelo dinheiro envolvido não só no desfile, mas na cobertura de mídia, assim por diante, e eventual abuso do poder político,
tudo isso, se ficar comprovado, se houver participação do Lula ou do PT, pediu, autorizou, de uma maneira contribuiu para que isso acontecesse, aí nós estamos falando em cassação do registro ou cassação do diploma. Aí a sanção é muito mais séria. Mas a gente tem que esperar acontecer. Eu vejo, por exemplo, e o Diego falou que o presidente Lula já confirmou que vai estar lá, eu fico pensando em alguma entrevista, precisa tomar cuidado para ele dar entrevista lá, ou as pessoas, de alguma maneira, se manifestarem publicamente, além do samba, além dos carros alegóricos. Então, tudo isso, Josias, lá no limite da ilegalidade, pode caracterizar abuso de poder econômico, abuso de poder político, e aí as sanções são muito mais sérias. Doutor Rolo, bom dia. Agora, boa tarde. Boa tarde. Obrigado aqui pela presença. A percepção de uma análise da justiça a respeito disso pode mudar de acordo se, por exemplo, o presidente Lula participar do desfile ou a primeira-ministra Janja participar do desfile. Isso, em primeiro lugar, muda essa percepção. E, em segundo lugar, caso imagens do desfile sejam utilizadas em publicidade do governo ou da campanha posteriormente, isso também pode gerar algum tipo de ação? Com certeza sim, Sakamoto. Aí eu vinculo também o raciocínio do Josias. A participação do Lula no desfile diretamente vai caracterizar que ele está concordando com tudo aquilo que está acontecendo e é o beneficiário direto com aquilo que está acontecendo. Então também já não vai mais poder dizer eu não sabia, né? Eu não autorizei. Quer dizer, está lá, participou, é porque ele concordou. Então muda a percepção da justiça eleitoral, sim. E aí o resto da sua pergunta, Sakamoto, utilização, lógico, respeitar os direitos autorais das transmissões, esse tipo de coisa, mas a utilização indevida, exagerada dessas imagens em propaganda eleitoral lá na frente, quando tiver propaganda eleitoral, mesmo nessas peças publicitárias que o Josias mencionou, eu acho que em algum momento pode gerar questionamentos lá no TSE. Agora, o que eu acho esquisito, que é um outro ponto que também se fala, e aí a gente pode aprofundar em alguma outra oportunidade, é reclamar ou representar no TCU. O TCU não controla a propaganda eleitoral, mas tem verbas públicas federais, que seria o TCU, e essas verbas não poderiam ser utilizadas para uma exposição de um funcionário público, servidor público. É essa a alegação lá dos técnicos do TCU. Agora, o presidente Lula é servidor público? Ele é um agente político, né? Então, tem muita coisa aí para a gente ver o que vai acontecer, que o desfile é no outro domingo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos. Alberto, tem um aspecto. Diga lá, Josias. O senhor estava falando que. Perdão. O senhor dizia que a participação direta do Lula poderia, em tese, configurar algum problema, né? Mas o Sakamoto mencionou, até ele chamou de primeira-ministra. A Janja tem uma influência muito grande, então a gente, às vezes, comete esse ato falho. A primeira-dama está cogitando, efetivamente, participar do desfile. Está tendo uma discussão lá no Palácio do Planalto. Se convém, se não convém, não há uma decisão ainda, mas ela cogitou. No caso do Lula, sim, diretamente, ele é o principal beneficiário da homenagem, né? Agora, a participação eventual da primeira-dama Janja também caracterizaria esse benefício indireto, que poderia ensejar alguma representação na justiça eleitoral ou não? Depende do que ela fizer. Se ela for só lá sambar e participar da festa, eu acho que não, né? Mas vai depender da exposição, dos discursos, das entrevistas. O que preocupa, Josias, é chegar, e é o que eu falo do pedido explícito de voto, alguma entrevista falar, não, agradeço pela homenagem, estamos juntos agora em 2026, ou alguma coisa do tipo, né? Isso é o pedido, se não é explícito, é implícito, que é outra coisa que a Justiça Eleitoral, e o Sakamoto perguntou. A Justiça Eleitoral está de olho aquilo que o TSE chama, entre aspas, de palavras mágicas. E eu olhei o samba enredo com essa ótica. Tem palavras mágicas? Pode ser que vote em mim não esteja no samba, mas tem palavras mágicas que dão uma conotação da próxima eleição? Eu não sei, fala lá em fome, fala lá em esperança. Esperança é futuro. Então, é lógico, se você olhar sob a ótica da oposição, vai dizer que está tudo errado. Mas, por enquanto, está bem no limite. Mas vamos ver, você pergunta da Janja. Se ela ficar só no samba, eu ia dizer ficar quietinha. Não é o caso, vai estar sambando. Mas se ficar só no samba, acho que não prejudica. Tá certo. Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral. Obrigado pela entrevista, viu, doutor? Trazer essas informações aqui pra gente. Um abraço, uma boa tarde.
Tchau, Diego. Obrigado. Boa tarde, bom trabalho. Valeu.